Boa noite a todos. Basicamente, eu pretendo falar sobre 5 pontos. Um deles, o primeiro deles, diz respeito justamente à crise econômica, né, e o direito tributário. Alguns reflexos que eu tenho sentido na pele. Né? Vocês advogam na área previdenciária, acho que vocês estão acostumados a ganhar. Eu advogo na área tributária, estou acostumado a perder. Sim, muito na área tributária, porque a gente acaba advogando, às vezes, muito mais para tentar convencer o juiz do que a parte contrária. Porque, vamos dizer assim, a gente acaba precisando ter um pouco mais razão do que o normal para ganhar as questões tributárias, porque a gente está acostumado a ver argumentos lá no Supremo, no STJ, argumentos econômicos, vamos dizer assim. Né? Essa tese gera um prejuízo de tantos bilhões, essa gera tantos bilhões. Mas, para minha surpresa, a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela não teve muito, ela não tem, vamos dizer assim, manejado as pautas, né? Ela simplesmente tem incluído as questões tributárias para serem julgadas. Né? Então, a gente teve recentemente diversas questões apreciadas, ICMS, substituição tributária, restituição do fato gerador, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e outras questões que eu vou falar um pouquinho mais aqui para frente, apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente começou a ver a coisa andar. Né? Nem todas as teses foram favoráveis ao fisco ou ao contribuinte, né? Mas eles acabaram, essa pauta do Supremo mais ativa em questões tributárias, ela acaba sendo positiva, muito embora algumas das decisões tragam uns reflexos negativos. Bom, antes da crise, né? Antes da crise a gente tem um sistema tributário complexo, carga altíssima, pior retorno de tributos, isso a gente já está acostumado a falar. A gente vive, então, numa situação de inúmeras dificuldades para saber quanto deve pagar. Isso sem contar com a dificuldade de quanto tem que pagar. Né? A primeira é uma questão, vamos dizer, de dificuldade. Né? Cada empresa gasta, em média, 2.000 horas por ano só para cumprir a obrigação tributária, 37 novas normas por dia, então isso não é fácil. Né? E a carga tributária elevada, o contribuinte às vezes não consegue, passa por uma crise, ele tem que se socorrer a cada 3 anos, aí é um tipo de refis que surge. Né? Então, isso antes da crise. Durante a crise, todos os momentos a Receita Federal tenta aumentar a carga tributária, a distribuição de lucro que é isenta, eles volta e meia vêm com essa pretensão de tributar, aumento da fiscalização, tem fiscais que agora tem arma, né? Tu usa arma, tu não precisa mais usar arma, né? Por causa da ativa, né? Não, né? Mas agora, no meio dessas mudanças da crise, lá a fiscal agora tem porte de arma. Né? Medidas de cobrança dos grandes contribuintes, dos grandes devedores, protesto de dívida, eu coloco aqui lista de maldades, porque tem uma portaria da Fazenda Nacional que lista 25 medidas que a Fazenda Nacional tem para cobrar os contribuintes devedores. Né? E se vocês forem ver, desde arrolamento, penhora, cautelar, protesto, enfim. E também há alguns movimentos de mudança da legislação, né? Notadamente o que se pretende, a que eu vejo mais recorrente e mais perigosa, seria a penhora administrativa em execuções fiscais, né? Excluiria a penhora da fase judicial, transferia para a fase administrativa, mas na justiça a gente já vê tantos equívocos sendo praticados, né? Imagina a administração tributária, eu ainda não confio, eu não sinto que a gente ainda esteja evoluído para isso, né? Tendência de cobrança do responsável, o grupo econômico, né? Quase que uma rotina. Sociedade em conta de participação, que antes tinha uma proteção um pouco diversa, agora já está inscrita no CNPJ. O CNPJ hoje em dia já obriga que identifiques o real beneficiário daquela pessoa jurídica. Enfim, a gente está num tempo de mudanças. Né? A Suíça não é mais há quem diga que não é um paraíso fiscal. Né? Então, a gente está num tempo de mudanças, né? E uma delas, a mais preocupante para mim, é a utilização do sistema penal para fins de viabilizar cobranças tributárias. Né? Para quem não sabe, vem como se fosse um combo, especialmente aqui em Santa Catarina. Aliás, aqui em Santa Catarina, a gente está enfrentando essa questão pela Comissão de Direito Tributário da OAB há anos já, e há alguns anos a gente tem debatido, sempre foi contra, mas o fato é que aqui no estado de Santa Catarina, o contribuinte que deixa de declarar um ICMS
quem vende mercadoria, qualquer mercadoria, deixa de declarar o ICMS, declara o ICMS, mas deixa de recolher o ICMS porque não tem dinheiro. O que acontece? Ele recebe uma cobrança da Secretaria da Fazenda, um tempo depois ele vem e recebe uma carta do Ministério Público. Pague ou parcele, senão você vai sofrer uma ação penal. Para desespero dos contribuintes, os juízes de primeira instância condenam, às vezes, nem todas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condena sempre em segunda instância, e com a prisão em segunda instância a gente sabe que é risco mesmo efetivo de cadeia para alguém que não consegue pagar um tributo, não aquele que não quer. E o STJ está oscilando, está analisando essa matéria, e o Supremo teve uma decisão, que inclusive era de um caso da Defensoria Pública do Estado, que acabou condenando, mas na fundamentação da decisão do Supremo estava dito que declarar e não recolher não é crime. A gente está falando aqui de outra situação. Aquele caso do Supremo, que o Ministério Público de Santa Catarina já está dizendo, já está alegando que aquilo ali é um precedente, que agora todo mundo vai para a cadeia mesmo, na verdade foi dado com uma fundamentação que deveria ser utilizada para a absolvição daquela pessoa que está sendo processada. Então, eu entrei em contato aqui com a Defensoria Pública do Estado, quando tive a notícia pela mídia desse julgamento, e pedi. Eles entraram com embargos declaratórios e essa questão, teoricamente, vai ser revista no Supremo. No STJ, eu tive o privilégio de conseguir, essa semana, uma decisão trancando uma ação penal justamente sobre essa matéria. Hoje estava para ser pautado na terceira sessão um caso, e a gente então tem decisões ainda não muito seguras no STJ sobre a matéria, né? Mas isso é só para falar para vocês que, em matéria tributária, o aparato não é só legislativo, ele também é legislativo e tributário, ele também é criminal, né? Então, hoje em dia, a gente está com esse problema aqui em Santa Catarina, que, curiosamente, é praticamente o único estado da federação que está com essa tese, eu chamo de tese, né? Porque os outros estados não fazem, né? Mas não só em matéria de ICMS, né, que vocês não estão muito afetos. Por exemplo, eu tive um caso lá do escritório de um contador que está sendo processado criminalmente por ter auxiliado um determinado contribuinte a fazer um parcelamento do Simples. Parcelamento do Simples? Crime contra a ordem tributária? Sim, um contador sendo responsabilizado por crime contra a ordem tributária para ajudar no parcelamento. É uma situação que, para mim, é insustentável, né? Então, eu faço questão de fazer essa introdução para dizer para vocês que, em matéria tributária, hoje não dá para a gente andar sozinho. Até por conta disso, eu acabei ampliando lá o escritório. A gente hoje tem um sócio que atua na área penal, inclusive na penal tributária, porque a gente não sente mais, não tem mais segurança para atender um cliente só na área tributária. Então, está difícil na área tributária, está complicado. A gente realmente está passando por um momento um pouco complicado. Enfim, primeiras conclusões desse primeiro ponto, pelo menos. Aumento das dificuldades, aumento da carga tributária. Hoje ainda se falou em aumento, até uma coisa meio louca, assim, porque no mesmo dia que eu recebi uma notícia de que, teoricamente, eles vão aumentar a carga tributária para diminuir o rombo do déficit, né? Tem uma notícia de que eles vão manter a desoneração. Então, é uma coisa que já estava prevista para cá. Então, é uma coisa, assim, a gente está numa situação meio esquizofrênica, né? Meio estranha. E há quem diga, e todo mundo pleiteia diante desse quadro péssimo, que a gente faça, então, uma reforma tributária, né? Há quem diga que ela só sai, qualquer reforma tributária só sairia numa situação extremamente grave, né? Como se fosse o fundo do poço, né? Que eu coloquei aqui. Olha, do ponto de vista econômico, eu acho que a gente está a caminho, político não preciso nem falar, então talvez saia efetivamente uma reforma tributária daqui para frente, né? Eu até tenho uma esperança, né? Entrando então no segundo ponto, natureza jurídica das contribuições previdenciárias, né? Essa matéria gerou muita polêmica, né? Eu até não vou ter oportunidade de rebater pessoalmente o doutor Hélio Gustavo Alves aqui, mas, para mim, pela natureza específica das obrigações dispostas na legislação, eu nunca tive dúvida de que teria natureza tributária, né? E a matéria, na verdade, está pacificada já pelos tribunais. Então, hoje em dia, não se discute se as contribuições previdenciárias, né? A gente está falando aqui do custeio, né?
da Previdência Social, se elas teriam natureza tributária ou não. Isso está pacificado, então se aplicam as contribuições previdenciárias, todas aquelas regras tributárias do CTN, limitações ao poder de tributar lá da Constituição Federal, não existem mais aquelas outras discussões, né? E aí, dando um enfoque aqui mais especial para as contribuições previdenciárias, que aí entra aqui na área no objeto aqui do evento, o artigo 149 da Constituição Federal, ele é o dispositivo que autoriza lá institui, né, permite que a Constituição, que a União Federal institua contribuições sociais, dentre outras ali listadas, né? E já a Seguridade Social está prevista ali no artigo 195, né, e que vai ser financiada de uma maneira direta e indireta, né, das seguintes contribuições sociais. E aí fala do empregador, empresa e de atividades e de entidades a ela equiparadas, né? E aí tem lá as hipóteses, que a gente vai ver mais adiante, e também das contribuições dos trabalhadores, além dos recursos prognósticos, dos importadores, do importador de bens ou serviços do exterior. Então, o direito tributário previdenciário, ele está basicamente focado nesses artigos 149 e 195 da Constituição Federal, muito embora também tenha referência ao 201 e todos os outros relacionados às questões previdenciárias. Então, natureza tributária, limitações ao poder de tributar, e aí a gente está falando desses dois dispositivos, do artigo 149 e do 195, a gente pode citar o 239, se eu falar do PIS também, mas de todas contribuições sociais. E aí a gente só vai fazer uma diferença um pouco maior daquelas que são mais vinculadas, de uma maneira mais vinculada à questão previdenciária. Na verdade, o Programa de Integração Social, ele tem uma natureza relacionada aí a Seguridade Social em geral, acho que é o mais amplo, né? Vamos dizer, o signo mais amplo, né? O Programa de Integração Social, contribuição, o COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição social sobre o lucro líquido. E aí a gente vai ter o INSS Empresas, são as principais incidências tributárias que a gente tem aqui. A gente vai focar aqui nas contribuições das empresas, né, sobre as contratações de funcionários, até por conta de uma recente decisão do Supremo. Agora, antes de entrar na problemática que a gente está vindo aqui, eu só queria refrescar a memória, ou pelo menos noticiar, do quão controverso é o sistema tributário. Eu peguei aqui do site do Supremo, tem aquela Constituição comentada, e fui pegando ali as principais discussões no decorrer do tempo tributárias que a gente já viu, né? Fim social para empresas comerciais ou prestadoras de serviço. Para as empresas comerciais foi declarado inconstitucional, prestadoras constitucional. Uma discussão relevantíssima, né? Uma mudança grande lá na responsabilidade nas obrigações tributárias das empresas, né? INSS sobre 13º, o doutor Hélio Gustavo Alves já falou aqui, está simulado desde 2003. INSS Empresas sobre contratações de autônomos, avulsos e administradores. Foi declarada inconstitucionalidade, porque entendeu-se lá que a legislação utilizada, no caso, uma legislação ordinária, ela não teria competência para tratar dessa matéria. Já a legislação complementar posterior, a Lei Complementar 87, essa sim foi declarada constitucional pelos tribunais. Um tempo depois, SAT, agora a gente já começa a entrar aqui naquele campo que vocês estão acostumados. O doutor Anselmo aqui, já tive o privilégio, o prazer de ser sócio dele, a gente brigou muito tempo aqui com essa tese das ações do SAT, na época, né, seguro de acidente de trabalho, né? Hoje substituído pelo FAP, né? Gilrat, né? Gilrat, enfim, nova. E o maior questionamento que era feito na época, ele foi reproduzido aqui pelo doutor Hélio Gustavo Alves,
que diz respeito ao fato de que a lei não previa lá, de uma maneira taxativa, todos os critérios, todos os aspectos da hipótese de incidência tributária, como ele falou aqui, que a gente está acostumado, não estavam totalmente e exaustivamente previstos na legislação. Isso a gente aprende no primeiro dia, na primeira aula de direito tributário, que vige o princípio da legalidade estrita. Não existe a possibilidade de um decreto ou de uma instrução normativa dizer aquilo, dizer mais do que diz a lei. Se não estiver previsto em lei, não vale. Mas o Supremo foi lá e acabou com essa tese em 2003. A gente ficou desanimado, né, Anselmo? A gente ficava, né? Cada uma dessas que a gente perdia, a gente desanimava um pouco. Mas para advogar em direito tributário, a gente acaba tendo que ter um pouco de resiliência. A gente sabe que é para apanhar mesmo, o negócio é para sofrer. É sofrência, eu acho, né? Eu acho que a sofrência é a expressão mais adequada, né? Outra briga que a gente passou na parte previdenciária, retenções de INSS, né? Essa retenção, até hoje, é uma dor de cabeça, porque eu até hoje atendo algumas empresas. Eu tive até um prazer de conversar com o Décio sobre uma dúvida um dia que eu estava tendo, não estava conseguindo resolver, recorrer ao especialista, porque é uma questão de retenção, continua a retenção lá desde, eu acho que 99, né? 99. Até hoje ela continua sendo mantida como válida, né? Enquanto a gente sabe que se a gente fizer um pedido de restituição dessa retenção maior, as empresas vão acumulando créditos nessas situações. Se tu fizer um pedido e tiver gente da fiscalização, eles vão fazer uma fiscalização na tua empresa, né? Eu nunca vi um pedido de restituição. Alguém aqui já viu um desses aqui pedir restituição de INSS que caiu na conta corrente? Alguém já viu? Alguém já viu alguma fiscalização dessa depois que... eu já vi algumas, né? Eu já vi. Então, a sistemática, na teoria, ela é muito bonita. Existe a retenção, que ela é uma antecipação, depois compensa no final do exercício. Na prática não funciona porque a Receita não restitui. Eu até tive uma ideia essa semana aí, por conta de outra questão. Eu quero fazer um pedido com base na Lei de Acesso de Informação para saber quantas empresas já fizeram esse pedido de restituição, quantas receberam a restituição e mais, receberam e não foram fiscalizadas. Aí a gente vai ver, e acho que a gente vai desmascarar essa barbaridade aqui que foi cometida contra os contribuintes, né? Enfim, eu sou um pouco reticente contra essa retenção. COFINS, outra discussão tributária, né? Eu quis dizer COFINS porque COFINS também é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ela acaba ajudando aí até nessa questão da reforma tributária. Não teve, acho que com o doutor Mazeira a gente até discutiu, acho que foi concordamos no Facebook, né? Não foi discutimos, que há uma alegação do governo, né? No sentido de que só uma parte das receitas deveriam ser levadas em consideração no déficit do sistema de Seguridade Social. E enquanto que, na verdade, as contribuições elas têm destinação específica justamente para financiar a Seguridade Social como um todo. Então, quando a gente, tributarista, vê um argumento desse, sobre o resto das questões da reforma, eu, sinceramente, não me sinto apto para palpitar, que seria um palpite, né? Mas nessa parte eu posso dizer, não dá para aceitar um tipo de argumento desse, né? Então, na minha parte, é importante que a gente diga que COFINS, não, ela serve para financiar a Seguridade Social. E vocês vão ver mais para frente, porque eu já tive um caso específico que me explicou isso de uma maneira que eu não fiquei nem um pouco contente. PIS/COFINS sobre a receita ou faturamento, essa é uma discussão grande que teve aí, o Supremo também deu, nesse caso, a favor dos contribuintes. Fundo Rural, aqui bem de natureza previdenciária, né? As empresas urbanas diziam que elas não tinham relação com aquela situação específica dos trabalhadores rurais, né? Mas o Supremo disse que, olha, a coletividade é que tem que ser financiada, e aí então existe um tal de princípio da solidariedade aí da Previdência Social, que, na minha opinião, ele tem que ser aplicado, mas dentro dos limites constitucionais, e a gente vai ver em alguns casos que não foi. COFINS, revogação de isenção, essa eu trouxe para a gente não esquecer, né? Advogados tiveram, por um período, uma súmula dizendo que não tinham que pagar COFINS, e depois os tribunais foram lá e revogaram a súmula, o Supremo deu uma decisão, o STJ revogou a súmula e todo mundo correu para parcelar aquela situação. É uma insegurança danada, né? A CSL, havia uma tese também que ela poderia ser dedutível do RPJ, foi rejeitada. INSS sobre a contratação de cooperativas de trabalho, nessa aqui foi favorável, o Supremo disse que era indevida esse recolhimento. Atualmente, essa matéria já tem até
previsão específica para ser requerido administrativamente, né? Já pode estar dispensado o recolhimento. Eu vou falar mais um pouquinho dessas regras ali para frente. E se tu entrares com uma ação judicial, eles inclusive reconhecem a procedência do pedido e tu nem ganha nos honorários. Então, nem te anima que essa não dá mais honorários, né? Então vai. Mas tem empresa que ainda não recuperou esse valor, tá? Se procurar direitinho, acha. Nesse caso, teve um pedido de modulação e eu, através de embargos declaratórios, eu só trouxe aqui porque, nesse caso, eles usaram aqui no argumento, no sentido de que o item 2 aqui, né, modular os efeitos, no caso dos autos, importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos, né? Então, essa questão da modulação é outro assombro que a gente tem aqui em matéria tributária, né? Às vezes a gente ganha e não leva. Isso a gente também está um pouco escaldado com isso aí. Então, quando tem notícia de pauta de julgamento de questão tributária relevante, ainda bem que agora é eletrônico, porque senão vocês iam ver filas de advogados na Justiça Federal lá tentando ajuizar no dia anterior ao julgamento, para evitar a modulação que normalmente afasta o direito ao crédito das ações ajuizadas posteriormente ao julgamento. Então, essa é uma outra realidade nossa aqui. Fundo rural, pessoa física. Os tribunais estavam há muito tempo dizendo que não era devida, e agora, em março de 2017, o Supremo foi lá e escangalhou com tudo, e disse que escangalhou com tudo porque eu não estou pensando na tese, nos advogados, eu estou pensando nas pessoas, na forma que as pessoas se organizavam, inclusive com relação às suas aposentadorias, né? Isso tem reflexo direto, né? Então o Supremo vem aqui e dá uma decisão dessas depois de anos discutindo, né? 15 mil processos, né? Eu não sei se esse argumento foi levado em consideração ou não, mas quando eu falo desses números, né, nas decisões do Supremo, é isso aqui que acontece mesmo. São 15 mil processos, são tantos bilhões, né? Então, a gente tem aqui um cenário, dentro aqui do terceiro tópico, de uma grave insegurança jurídica tributária, e aí eu posso estender tributária previdenciária, porque eu até ouvi acho que o Everardo Maciel, outro dia, ele deu uma frase, ele disse que atribuem a ele uma frase que ele disse que não é dele, mas ele sempre fala ela, é a segunda vez que eu ouço ele falar. No Brasil é tão complicado que nem o passado a gente consegue dizer o que aconteceu de verdade, né? Então, quem dirá estimar uma tese para o futuro, né? Então, a gente vai meio que tateando, né? A gente vai meio que no escuro, porque a gente não tem uma previsibilidade, a gente não conhece a posição dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, a ponto de dizer, não, no caso A, que era uma discussão idêntica do caso B, ele vai dar a mesma posição. Não, isso não acontece. Isso acontece justamente ao contrário. Cada dia a gente se surpreende com as decisões, né? Então, do ponto de vista histórico, a gente não pode nunca esquecer, matéria tributária, previdenciária ou não, a gente está sempre num campo difícil de prever. Tá? Entrando aqui especificamente nas teses previdenciárias, antes de mostrar o motivo, eu queria explicar que existe uma diferenciação muito grande do ponto de vista tributário das contribuições das empresas, cobradas com base no artigo 22 da 8.212, né, das empresas, estou falando especificamente sobre as contratações, né? Da contratação específica do artigo 28, que aí seriam não das empresas, né? Seriam, então, dos empregados, contratados, terceirizados, enfim. Por quê? Porque cada artigo aqui vai ter sua referência específica lá na Constituição Federal. A gente vai ver mais adiante que o artigo 22 tem um fundamento específico lá no inciso 1 do artigo 195, enquanto o artigo, a cobrança das contribuições dos empregados, ela tem fundamento específico no artigo 28 e aí no inciso 2 do artigo 195, além das outras incidências lá do 195. Vocês conhecem aqui muito bem já essas previsões específicas, né, da 8.212, lei de custeio, né, da Previdência Social. Mas o que eu peço atenção, um pouquinho de atenção para vocês aqui, nessa redação específica do inciso
1º do artigo 28, porque nela estão centradas a maior parte das teses chamadas de natureza indenizatória que têm sido discutidas aí nos tribunais superiores. Desse inciso, eu destaco especificamente aquele trecho que fala ali dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, porque a tese que vocês, que a gente está acostumado a ver, depois mais adiante eu reitero, ela vai estar aqui na apresentação. Basicamente, ela diz, como o doutor Hélio Gustavo disse aqui antes, que as contribuições previdenciárias elas têm que incidir pela remuneração do trabalho, né? Aquelas que não seriam decorrentes da remuneração do trabalho, elas seriam de natureza indenizatória e, por isso, não sujeitas, então, ao fato gerador, ao aspecto material da hipótese de incidência tributária, que é como a gente acaba discutindo aqui as questões tributárias, né? Ocorreu o aspecto material, ocorreu o fato gerador, então, dessa obrigação, ocorreu exatamente aquilo que está previsto em lei, de uma maneira literal, no artigo 28, inciso 1, se ocorreu aquilo ali, vai ocorrer o fato gerador, e aí não interessa o nome, simplesmente vai ser tributável. E esse dispositivo ele é bem relevante para as teses que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Enquanto o artigo 22, como eu disse antes, tem fundamento ali o inciso 1º do 195, que é contribuições das folhas de salários, rendimentos e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados a qualquer título, né? A receita ou faturamento ou lucro, as contribuições do artigo 28, da 8.212, já tem por fundamento lá o inciso 2 lá do artigo 195, que também é importante nessas questões. O que aconteceu de relevante que eu queria trazer para vocês? Os tribunais superiores, deixa eu só... Onde é que eu coloquei? Eu coloquei mais para frente. Os tribunais superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça, ele começou a apreciar inúmeras, milhares de rubricas pagas e que foram questionadas nos tribunais no sentido de que aqueles pagamentos não seriam decorrentes de trabalho, teriam natureza indenizatória, e aí, tendo essa natureza indenizatória, não estariam sujeitos às contribuições. Eu, particularmente, nunca trabalhei com todas as teses. Eu gostei sempre de trabalhar com as primeiras que vocês estão vendo aqui em negrito, que são aquelas que foram apreciadas em regime de recurso repetitivo. Depois eu vou explicar por quê. Mas o fato é que, além dessas que eu estou mostrando aqui para vocês, eu acho que existem mais deve ter o triplo ou 3 ou 4 vezes o que a gente está falando aqui. Então, essas teses foram se consolidando, algumas até com decisões do Supremo, mas o fato é que, recentemente, a gente teve uma decisão do Supremo que deu uma bagunçada nessa história toda. Por quê? Porque, diante das decisões que foram proferidas, a Procuradoria da Fazenda Nacional veio e tentou, para tentar se entender, até vendo algumas decisões conflitantes, e lançou uma nota pela qual ela fez uma análise, basicamente, de 3 temas lá que estão em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Temas 20, 163 e 908. O que está sendo analisado no tema 20? RE 565-160. Alcance da expressão folha de salário. 195, que a gente viu um pouco antes. Ou seja, contribuições previdenciárias a cargo do empregador. Agora, o tema 163, especificamente, já é um outro tema. Contribuição previdenciária, em algumas hipóteses ali, mas relacionados aos servidores públicos vinculados ao regime. Qual artigo? 40 e 149. Não é o mesmo dispositivo. A Fazenda foi precisa nessa análise. Terceiro tema 908, RE 892 e 238, definição da natureza das parcelas pagas ao empregado para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária. O que a Fazenda Nacional identificou aqui? Que o tratamento dado do ponto de vista tributário, dada a vinculação
do dispositivo que estabelece a cobrança ao dispositivo constitucional, o resultado tributário de se é devida determinada verba, de alguma daquelas que a gente está falando, pode ter um tratamento tributário para a empresa, ela pode ter que recolher ou não, mas pode ter um tratamento tributário diferenciado para o empregado, que ele pode ter que recolher ou não. E isso gera mais uma característica do nosso sistema tributário, mas gera uma dificuldade tremenda em a gente conseguir dar uma orientação minimamente razoável sobre a matéria. Mas, então, a Fazenda Nacional veio aqui e deu chegou a essa conclusão, com a qual eu concordo, porque eu, particularmente, sou obrigado a me pautar na questão técnica, né? Tecnicamente, cada macaco no seu galho. Cada questão aqui realmente é diferente. Tá? Mas a gente pode concluir, então, aqui que as contribuições previdenciárias elas têm como fundamento específico um dispositivo da Constituição quando é para a empresa e outro dispositivo específico quando é para o empregado. Né? Mas, então, e aqui eu abro um parênteses, outra discussão que a gente teve a oportunidade de fazer no passado. Bom, o artigo 195, ele vai lá e fala das contribuições das empresas, da entidade. Teve a emenda constitucional número 20, de 98, que mudou, e a gente entrou com uma discussão judicial, doutor Anselmo, lembra? Na seguinte situação, era uma empresa que não tinha empregados. A gente fez uma discussão, era uma empresa que ela só tinha participação em outras empresas, não precisava de administração, ela tinha contabilidade que fazia toda a parte contábil, tributária. Na verdade, era uma empresa, uma holding que tinha participação em outras empresas. E a gente foi com uma tese em juízo e disse o seguinte: olha, o 195 diz que quem tem que contribuir são as empresas, os empregadores. Os empregadores. E aí, a gente não era empregador, não tinha um empregado naquela pessoa jurídica. Aí o Supremo Tribunal Federal veio com uma tese de que não era pessoa jurídica empregadora, era empresa jurídica empregadora em potencial. Que é isso? Então, quando eles vieram com essa decisão, eu não sabia mais. Teve gente que tivemos amigos que quis abandonar o direito tributário, porque quando eles falaram em tributação de uma situação potencial, isso foge de qualquer critério minimamente razoável de direito tributário. Então, o Supremo disse isso em 2006 e reiterou em diversos casos, né? Então, isso aqui é mais enfim, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha que a gente chega à conclusão que, em matéria tributária, a gente tem que estar com bem mais razão do que a gente acha que precisa ter, né? A gente tem que estar bem certo disso que a gente está defendendo, né? Então, um delay aqui. A gente volta aqui ao artigo 22, inciso 1 aqui da 8.212. E eu, particularmente, sempre tive uma opinião e fui vencido nas discussões lá da comissão, e o pessoal acredita realmente em todas as teses, mas eu sempre fui muito cético. Particularmente, eu sempre entendi, muito embora tenha defendido por aqueles clientes que me contrataram, que esse artigo 22, inciso 1, quando fala lá que o fato gerador ocorre quando a remuneração, naquelas hipóteses ali previstas, destinadas a remunerar o trabalho, eu particularmente entendo que uma empresa não faz, na verdade, nenhum pagamento a um funcionário que não seja decorrente da retribuição ao trabalho que ele presta. Talvez não para o trabalho que ele presta apertando esse parafuso, mas, de uma maneira geral, do trabalho que ele presta, porque ele não, vamos dizer assim, a empresa não vai pagar. Por que ela pagaria uma pessoa física, um empregado, que não fosse para remunerar o trabalho? Ou é o trabalho, ou a disposição, enfim, no final das contas, eu particularmente nunca gostei muito dessa tese. Estou vendo gente, a Suzana está balançando a cabeça aqui, discorda, Suzana, é isso? Discorda? Não tem problema. Mas o fato é que os tribunais começaram a dar. Então, não cabe, às vezes, a gente que advoga escolher. Simplesmente a gente vai nas teses. O que eu fiz foi ser um pouco mais conservador, no sentido de, naquelas teses que eu... primeiro, que estavam julgadas em recurso repetitivo, ou que, eventualmente, tinham posições do Supremo Tribunal Federal. Porque esse critério que foi utilizado
de a contribuição previdenciária incide sobre a base de cálculo nítido do caráter salarial, de sorte que não integra as parcelas de natureza indenizatória, é muito difícil, no meu conceito, chamar algumas dessas verbas de indenizatória. O que é indenizatório para mim? Tá? Eu vou dar um exemplo claro. O funcionário pega o seu carro, vai para outra cidade e volta. Ele vai lá e recebe um reembolso do combustível que ele gastou. Leia-se, encheu o tanque na saída, encheu o tanque na volta, deu R$50 de gasolina. Isso é reembolso, ele não está recebendo R$1 a mais, não é fato gerador de imposto de renda, não é fato gerador para mim de contribuição previdenciária, inclusive não tem nem que declarar em momento algum. Agora, muitas vezes o que acontece na prática é que ao invés de ele receber exatamente aquilo que ele gastou, ele vai ter que receber também um gasto, o custo, enfim, a despesa ou a depreciação que ele teve com relação ao seu veículo. Opa, mas e como é que vai funcionar então? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou dizer que aquele custo meu é de 100, 200, 1.000 ou 2.000? Eu não tenho como fazer esse cálculo. Eu nunca vi alguém que conseguisse provar por A mais B que o cálculo era preciso e exato. Então, entra numa questão de subjetividade. E mais, do ponto de vista contábil, eu não consigo, não existe um documento fiscal emitido por terceiro, e para mim esse é o requisito, para que aquele tipo de recebimento que eu tenho prove que não é meu, e sim de um reembolso, uma receita de um terceiro. Isso, para mim, é indenização. O resto não é indenização. Para mim, é retribuição pelo trabalho. Mas, enfim, essa tese, por enquanto, ela está superada. Eu só quero dizer que ela existe, né? Vai que um dia ela volta, né? Então, pessoal, eu, particularmente, sempre foquei aqui em algumas rúbricas específicas, né? E a gente vai ver mais adiante ali que elas estão pacificadas, né? Vírgula, mas elas estão pacificadas. Recurso repetitivo, prêmio seguro de vida coletivo, tem alguns requisitos que vocês também estão acostumados, texto constitucional de férias gozadas ou indenizadas, importância, todas essas verbas aqui específicas, tem lá recurso repetitivo. As outras aqui já tem súmula ou decisões em recurso especial. Qual que foi o problema? E o que é importante saber se tem ou não decisão em recurso repetitivo? Porque a legislação tributária ela tem um tratamento todo especial para duas situações específicas, artigos 18 e artigo 19 da Lei 10.522. Basicamente, esses dois dispositivos eles dispensam que a Fazenda Nacional faça a inscrição em dívida ativa, o ajuizamento, na verdade, a constituição do crédito, ou seja, não lance em notificação fiscal. Se tiver lançada, que ela deixe de fazer a inscrição em dívida ativa. Se tiver inscrito em dívida ativa, que deixe de fazer o ajuizamento da execução fiscal, ainda que cancele, se eventualmente alguma dessas cobranças tributárias for uma dessas dispostas no artigo 18 da Lei 10.522. Não tem nenhuma aqui de natureza listada de natureza previdenciária que a gente está conversando aqui. Agora, no artigo subsequente da mesma 10.522, a gente tem aqui o artigo, as matérias do artigo 19, e aí sim eles regulam. O que o artigo 19 diz? O artigo 19 diz que a Fazenda Nacional fica autorizada a não contestar, desculpa, não interpor recurso ou a desistir recurso numa ação judicial, agora a gente está falando, nas matérias do 18, que são aquelas que, no caso aqui, não nos aproveitam, mas no inciso 2, matérias que, em virtude de posição dos tribunais, especificamente jurisprudência pacífica do STF e do STJ, elas estejam contidas num ato declaratório do Procurador da Fazenda. Também temos aqui o inciso 4º, que fala de questões julgadas no 543 do CPC. Aqui é o antigo ainda, mas são os julgamentos de repercussão geral. E o inciso 5º aqui é o mesmo CPC antigo, só que dos recursos repetitivos da STJ. Então, a 10.522 ela é importantíssima para quem advoga no tributário previdenciário. Por quê? Para saber que em algumas situações específicas o teu cliente ele vai ter ou crédito cancelado ou não vai ter constituído ou vai ter ele cancelado se ele tiver num desses atos da Procuradoria da Fazenda ou
se enquadrar numa dessas matérias dos artigos, dos incisos 4 e 5º aqui do artigo. A gente tem que fazer uma releitura dessa legislação, e ninguém questiona isso, nem a Fazenda Nacional, porque, evidentemente, que ela faz referência ao Código de 73, mas que praticamente é substituído aqui pelo artigo 927 do novo CPC, que trouxe aqui o nosso sistema de precedentes. Eu ainda não vi uma discussão muito refinada nesse aspecto, porque, de uma maneira geral, todo mundo está levantando as questões que já estão repetitivo, repercussão geral e súmula, né? Então, não gera essa dúvida. Quando entrar aí num incidente de demanda repetitiva ou num IAC, que são novos institutos trazidos pelo novo Código de Processo Civil, resumidamente, até contando uma rápida historinha, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, teoricamente, são múltiplos processos tratando de questão relevante. Em matéria tributária, isso vai acontecer muito, a gente ainda não está bem ambientado, mas vai. E em matéria previdenciária, acredito também. Agora, o IAC, e esse aí eu não tinha prestado muita atenção, mas aconteceu comigo mês passado, aí eu fui me habilitar lá num caso. Aqui em Santa Catarina tem uma discussão de CMS específica, um creditamento específico. Eu atendo aqui uma das 4 empresas do Estado que fabrica esse produto, papel lá, e que discute um crédito específico lá de um equipamento, de alguns equipamentos que são desgastados lá na questão do papel. Eu tenho uma amizade com uma advogada que participa, que representa uma das outras 4 empresas aqui do Estado. Ela me disse, tu está sabendo que foi pautado o caso tal lá pelo TJSC? Eu, sim, não, meu cliente, não foi pautado, não, mas foi reconhecida, foi afetado através do IAC e vai ser julgado pelo Grupo de Câmara de Direito Público do Tribunal e a decisão que for dada naquele caso lá, meu, vai servir para o teu também. Deu assim, porra, que é isso? Agora a gente vai ter que correr atrás. O que eu fiz? Eu fui lá, tomei ciência me habilitei no processo e solicitei, na verdade, eu soube um dia antes, pedi a prorrogação do julgamento para que eu pudesse apresentar lá as razões e requerer que aquele tratamento fosse dado, considerando não só as razões daquele cliente que apresentou naquele caso, mas também aquelas minhas que eu poderia ter e que poderiam corroborar ou, eventualmente, complementar aquelas que já teriam sido apresentadas. Para minha surpresa, o meu pedido foi indeferido pelo Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. É um absurdo, né? Sinceramente. A gente vai sofrer uma decisão proferida de uma maneira repetitiva, né? Tudo bem, pode ser revista porque é daqui, pode ser... Mas a gente não conseguir, não aceitar uma habilitação. Eram 4 empresas. Isso é um absurdo, né? Então, eu particularmente fiquei assim... Opa, tem que correr. Eu fiquei um pouco preocupado com essa questão. Mas então é um alerta. Vocês, com a gente tem que agora ficar atento às questões que houver afetação para IRDR ou IAC. IAC não tem publicidade nenhuma. Isso aí simplesmente eu descobri porque eu tinha por coincidência. Mas fiquem muito atentos, porque essa é a nova realidade. Tá, mas voltando aqui para aquela sistemática da questão tributária. Existe um ato declaratório específico para determinada contribuição previdenciária. O que ele está dizendo? Nesses casos, a gente perdeu. Então, nesses casos, a gente não vai mais... Nesse aqui, eu acho que, especificamente, dispensa a contestação judicial. Então, como esse ato, existe outro. Para cada uma das questões que a Fazenda Nacional já perdeu, vai ter esse ato. Por que isso aqui é muito importante? Porque, teoricamente, você chega no cliente, vocês não precisam entrar com uma ação judicial, porque isso aqui permite que vocês deixem de recolher aquela questão, o INSS, sobre aquela rúbrica em especial. Então, como é que vocês vão saber? Existe lá no site da Procuradoria Fazenda, vocês conseguem fazer uma pesquisa e vão ver quais temas que já foram apreciados. Sem isso aí, não tendo conhecimento, vocês vão acabar litigando desnecessariamente, né? Vão perder tempo com isso. E não vão ganhar honorários, porque nesses casos eles reconhecem o pedido e não têm honorários. Qual que é o problema dessa história toda que surgiu recentemente? O Supremo Tribunal Federal julgou qual tema? Ele julgou justamente o tema número 20, que eu esqueci de colocar aqui, mas é o tema número 20. Aquele tema número 20 que trata justamente da questão da base de cálculo das contribuições previdenciárias das empresas, artigo 22, então, empresa mesmo,
E o que ele disse resumidamente? As quantias pagas com habitualidade as quantias pagas com habitualidade sob o fundamento... Essa aqui era a discussão, deixa eu só... Não, a contribuição social, o último parágrafo. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, quer anteriores, quer posteriores à emenda constitucional número 20. Qual que é o problema disso? Essa decisão do Supremo, dada com repercussão geral, teoricamente suplanta todas as decisões que a gente tiver contrárias aqui do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais inferiores, os tribunais regionais, e a gente está preso na seguinte situação: ganhos habituais. Quais são os ganhos que são habituais? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade para conceituar o que é habitual ou não. O pagamento pela despedida, é claro que ele não vai se repetir, é uma vez só, tudo bem. Esse aí a gente não tem dúvida, não vai cair na habitualidade. Agora, aquelas outras rúbricas, existe uma certa habitualidade em alguns deles, né? Auxílio creche, será que ele... Acho que ele tem habitualidade, né? Então, teoricamente, o auxílio creche a tese do auxílio creche que estava ganhando aqui no súmulo do STJ, teoricamente, ela pode ter ido por água abaixo. Eu até falo teoricamente porque a gente ainda não tem acesso ao acórdão desse RE, esse tema 20 da pauta do Supremo. Mas, pelo que foi dito até agora, só por aquela expressão, aquela habitualidade ali, ela vai matar, pelo menos, eu dei um exemplo do auxílio creche, talvez o auxílio alimentação, despesa com medicamentos não, mas vale transporte, eu estou pegando as de baixo ali que não estão em repetitivo, né? Aviso prévio, uma vez só, né? Importância paga nos 30 dias, esse eventual. Terço constitucional de férias, é habitual ou não? O que vocês acham? Todo ano a gente tem férias, né? Eu não sei, eu acho que esse critério de habitualidade ele ficou um pouco aberto. Eu torço para que o acórdão tenha esse detalhamento e que deixe a gente com menos dúvidas do que a gente tem agora, né? Mas, enfim, essa decisão do Supremo, ela bagunçou de novo aquilo que já estava sendo consolidado pela jurisprudência, até inclusive com repercussão geral. E o que isso faz? Isso traz um risco que a gente vai falar mais adiante, mas que é um risco de tu teres que pagar retroativamente, ou não, né? Eu entendo que não, eu vou explicar por quê. Mas, enfim, essa é uma questão relevante. O TRF4 já deu uma decisão agora, interpretando esse pedaço dessa notícia que a gente tem, e ele especificamente ele disse que aquele julgamento, né, realizado agora em junho de 2017, essa matéria que estava sendo apreciada pelo TRF4 no julgamento, ela não foi prejudicada pela decisão do Supremo, porque eles entenderam aqui que não se discutiu, não se determinava a verba de se possui ou não caráter indenizatório ou salarial. Então, ele veio por um outro viés aqui. Mas a tributação sobre a folha de salários recai sobre a totalidade da remuneração, ou seja, alcança todos os valores percebidos habitualmente pelo trabalhador em razão do vínculo do empregatício. A exemplo, adicionais noturnos, periculosidade, insalubridade, horas extras, gorjetas, prêmios, tal. Agora, no voto, ele explica que essa decisão específica não tem reflexo do Supremo, não teve reflexo na tese do aviso prévio indenizado, do texto constitucional de férias, porque eles não teriam, então, essa habitualidade dada pelo Supremo. Enfim, tá. Então, essa aqui é a má notícia, a boa e a má notícia. Algumas rúbricas que não tiverem nada a ver com habitualidade, a gente fica mais tranquilo. Aquelas que tiverem, esse é um problema grave. Segundo, vamos agilizar aqui, isso aqui eu já falei.
a gente fica numa situação relativamente tranquila se essa decisão do Supremo tiver uma modulação, seja no acórdão, seja provocado no acórdão subsequente por embargos declaratórios. Mas e se não tiver essa modulação? Aí a gente tem que se socorrer a um ou a outro dispositivo do CTN. E essa aqui, na verdade, para mim, é a solução. Quais são os dois dispositivos? Ou é o artigo 146, que basicamente ele impede que um novo critério jurídico seja aplicado retroativamente. Tá? Seria mais ou menos assim, o Supremo sempre disse que era de um jeito, quando ele muda a posição, ele muda o critério jurídico, tem até aquele parecer 492/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai nessa mesma linha, mas então existe uma posição do Supremo antes e depois daquela decisão vinculante, vamos dizer assim. É critério novo, passa a valer dali para frente. Então isso exoneraria, teoricamente, aquelas empresas que não recolheram no passado de ter que recolher. E se essa tese não for acolhida, no mínimo tem que ser aplicada a tese, a regra específica do artigo 100. A regra do artigo 100 do CTN ela não é tão boa. Por quê? Porque, muito embora ela dispense a imposição de penalidades, juros e a própria atualização do valor monetário, que é o parágrafo único do artigo 100, ela afasta o pagamento do principal. Então, ou se afasta por completo a cobrança, por entender que é um novo critério jurídico, ou se afasta a cobrança, pelo menos das penalidades, correção e juros. Por quê? Porque as decisões administrativas, no caso aqui para mim o inciso 2º do artigo 100 do CTN, que também já estão aplicando por eficácia normativa, aquelas decisões dos tribunais, elas acabam sendo decisões singulares, ou eventualmente no próprio inciso 1, atos normativos, o parecer da PGFN, né? Ou o próprio inciso 3, dá para enquadrar em qualquer um deles, uma prática reiteradamente observada, tão reiteradamente observada que tem uma portaria. Então, na minha opinião, isso se resolve por uma regra específica tributária. Eu, quando vi essa reviravolta na jurisprudência, eu pensei, cara, vai ter advogado que não vai dormir porque por muito tempo deu orientação para não recolher sobre essas verbas, e agora vai estar numa situação complicada. Mas a solução, para mim, já adianto, é essa. E agora, só para finalizar, já que eu já estourei meu tempo, mas eu vou ser bem mais rápido, é o último ponto que ele é muito relevante. O novo CPC, ele traz aqui no artigo 927, e eu inclusive fiz questão de inverter a ordem, como se fosse a ordem de importância dos precedentes. Eu botei dos menos importantes, no quinto, para o inciso 1º, que seria o mais relevante. Qual que é o mais relevante? Decisão do STF em controle concentrado, as súmulas vinculantes estariam um pouquinho abaixo, os acordos, enfim. O novo CPC já traz aqui em que situações que a gente, em quais são os chamados precedentes. Os precedentes que aqueles artigos 18 e 19 da 10.522 fazem referência. O que eu estou querendo dizer? Nesses casos, que a União também fica dispensada de constituir ou de recorrer, como é que ficaria a situação específica a ser resolvida? O contribuinte vai lá, na verdade o contribuinte não, um crédito tributário é constituído pelo fisco ou pelo contribuinte com base numa rúbrica que o Supremo disse que era devida ou indevida. Como é que fica a situação desse contribuinte? Ele pode ser revista ou não pode ser revista? Pode ser revista, com algumas dificuldades. Em primeiro lugar, se for uma situação declarada pelo próprio contribuinte, nada impede que ele retifique e pague a mais ou que pague a menos. Se for para fazer esse pagamento a mais, ele tem que se utilizar da denúncia espontânea e aí ele consegue afastar o pagamento de penalidade. Principal mais correção, depois retifica, denúncia espontânea, então tu resolve o problema de recolhimento a menor numa dessas teses, eventualmente ter sucumbida. Pagou a mais, vai fazer um pedido de restituição e vai estar sujeito a essa tortura, mas, enfim, pode ser feito. Agora, e se for uma cobrança judicial, como é que vai fazer? A autoridade administrativa ela tem o poder, leia-se também dever, de rever qualquer cobrança que seja indevida. Artigo 142 do CTN, combinado com 145, 147, especificamente aqui que fala das retificações, das obrigações acessórias, e o artigo 149, que diz que esse lançamento, quem quer que tenha feito, contribuinte ou fisco,
ele pode ser revisto naquelas hipóteses. Então, quando tiver algum erro de fato ou de direito, erro de direito, eu juridicamente achava que aquela situação era fato gerador. O Supremo diz que não é. Erro de direito, eu posso retificar aquela obrigação. Tá? Administrativamente e, se necessário, judicialmente, se tiver alguma resistência do fisco. Erro de fato, quando é que fica muito mais limitado? Discussão de fato, se ocorreu ou não aquela situação, ou, eventualmente, se tiver um parcelamento, e nessas duas situações tu discutisse em juízo e tu tivesse que desistir de um embargo, por exemplo, para entrar no parcelamento. Aí tu não consegue mais rever um parcelamento desses. Eu acho é muito difícil, teria que entrar, teoricamente, com a rescisória, porque tu tem com embargos a execução, desistiu dos embargos, fez coisa julgada, caramba, rescisória para tratar de uma situação dessas. Então, essa é uma problemática que eu também acho importante, né? Esse aqui é o repetitivo do STJ, só para dizer que, para reforçar que não sou eu que estou inventando isso, sim, o STJ tem repetitivo dizendo que tem que ser revisto pelo fisco, e que a gente pode, se a gente provocar, né, qualquer situação específica. E para arrematar, existe aqui uma portaria da Fazenda Nacional, que quase ninguém conhece, que ela, inclusive, eu não botei todos os dispositivos, mas ela permite que seja aberto um processo de revisão de créditos tributários, inclusive em dívida ativa, inclusive com previsão de suspensão de exigibilidade de crédito tributário. O que eu particularmente tenho feito? Tá? Eu tenho discutido nas execuções, quando é uma situação que está declarada e não paga, ou que está cobrada, enfim, está em execução fiscal, o que a gente faz? A gente levanta em exceção, se não tiver sido apresentada a garantia, se tiver garantia, é obrigada a ser por embargos, e por exceção a gente vai lá e impugna especificamente aqueles pedaços da execução que se refiram a essas contribuições previdenciárias. E aí a gente chega na seguinte situação: a Fazenda concorda com alguma tese e discorda de outras. E qual que é o problema que gera? Liquidez daquele título executivo. Na minha opinião, o tribunal não acatou nenhuma dessas questões que eu levantei ainda, mas eu espero chegar daqui a uns 15 anos lá no STJ. Né? Então, pessoal, resumidamente, era isso que eu queria falar. Eu desculpa pelo tempo, porque se deixar, como o doutor Gustavo falou aqui, a gente vai falando, eu gosto do que faço, a gente sofre, mas é feliz, é a tal da sofrência aí que a gente falou. A advocacia tributária é assim. Agradeço bastante a atenção, pela oportunidade. Obrigado.